Bom, e agora quando eu quero transformar uma dízima periódica em fração? Bom, aí eu tenho que lembrar o seguinte. Primeiro, o que é dízima periódica? É um número decimal que vai infinitamente, ele não acaba nunca, só que ele tem uma repetição, tá? Ele tem uma repetição e isso se dá por quê? Porque em algum momento você chega lá na sua divisão e você não consegue mais dividir, como é que eu vou dizer? A ponto de acabar de fato a divisão. Sempre sobra uma partezinha para você ficar dividindo, mas o resultado dessa divisão é sempre o mesmo. Então você tem sempre a mesma repetição. Qual é a regra para montar a dízima periódica? É a regra dos noves. Lá na fração decimal, no número decimal exato, é a regra dos zeros. Aqui é a regra dos noves. Como a regra dos noves? Pensa comigo, olha só. Aqui é o negativo, vou botar aqui negativo já, tá? Tenho parte inteira? Não tenho, então não põe nenhum número inteiro aqui. Qual é o número que se repete eternamente? É o 3. Então o 3 vira seu numerador. Agora olha para cá. Quantos algarismos você está vendo aqui? Um algarismo só? Esse foco tá uma maravilha. Um algarismo só, então, se é um algarismo só, é um número 9 para ele. Pronto, acabou. Menos 3 nonos vai dar isso aqui, tá? Ou menos 1/3, que é uma fração equivalente. Se você dividir os dois por 3 vai dar menos 1/3, tá? Simples assim. Aqui, por exemplo, 1 inteiro e 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tá, tenho parte inteira? Tenho. Então bota ela na parte inteira aqui que vai virar um número misto, tá? Número misto também é resultado lá, é uma outra forma de enxergar uma fração em prova. Como é que esse número misto começa a dízima composta funciona? Já pus o inteiro aqui pro lado de fora. Agora como é que fica a fração? Olha para a dízima. Qual é o número que repete para sempre? É o 4, certo? Então vai ficar aqui, ó, 4. Então é 1 inteiro e 4 alguma coisa. Bom, aqui na tua repetição tem quantos algarismos? Um só? Então é 1 9 só. 1 inteiro e 4 nonos. Caso você queira transformar numa fração imprópria, lembra da nossa regrinha, ó, que a gente até viu no último vídeo. Multiplica aqui o denominador pelo inteiro e o resultado você soma. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13, e o denominador mantém. Tá? Por que você multiplica e depois soma? Simples, porque olha só, lembra que para eu transformar isso aqui, ó, em um decimal, ou em uma fração, ou em um número misto, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou dividir um pelo outro, certo? Quantas vezes o 9 cabe dentro do 13? Uma vez só. Para chegar em 13, faltam 4, certo? Repara, essa aqui é a tua parte inteira. Essa aqui é quantas vezes o 9 cabe dentro do 13. E sobram 4 partes de 9. Sobram 4 partes de 9, tá? 4 partes de 9. É assim que se faz. É o processo inverso. Daqui para cá é o processo inverso. Em vez de eu dividir, eu multiplico e depois agrego o valor que eu já tinha lá, tá? Só para relembrar. E agora o número decimal, ó, essa dízima periódica aqui de baixo. Dá uma pausa aí e tenta ver qual é o número que repete e como ficaria em forma de fração. Pausa e volta. Ó, o número que repete para sempre é o 45. Ele é o numerador. Quantos algarismos tem aqui? 2. Então é 99. Acabou, tá? Como é que eu identifico o número que repete? Simples. Lembra que na dízima periódica a gente repete 3 vezes o cara que que vai ser a minha repetição. Ou eu posso fazer assim, ó, botar a repetição com um traço em cima. Tá? Eu tenho essas duas formas. Se você repara que algo está repetindo 3 vezes, ele é o número que repete, ok? Agora olha só, vamos para a dízima composta. Ela é um pouquinho mais delicada, eu preciso da sua atenção, tá? O que é a dízima composta? Ela tem antes da repetição um número que não se repete, claro, depois da vírgula. Olha para esse primeiro caso aqui, ó. Quem é o número que repete para sempre? É o 57, mas tem um cara que não repete, que é o 2. Como é que isso funciona? Presta bem atenção, ó. Você vai cortar esse cara aqui na primeira repetição. Cortou na primeira repetição. Que número que se formou aqui? 257. Então você já escreve ele aqui, ó. 257, tá? Só que você vai ter que tirar o número que não se repete. Quem é o número que não se repete? 2.
Então você vai tirar o número que não se repete. Tá? Ah, mas como é que vai ser o denominador então? Bom, lembra que quando eu tenho um número decimal exato que não se repete, eu uso 0. Que não se repete, eu uso 0. Quando é dízima, se repete, eu uso 9. Então você vai usar um 9 para cada algarismo que repete. Como quem repete é o 57, eu vou ter 57. E um 0 para cada algarismo que não se repete. Que é o 2 só, que não se repete. Faz a conta. 257 menos 2. Acabou. Ah, será que dá mesmo? Dá, ó, divide esse cara por isso que você vai ver que vai dar esse número decimal ali, tá? Esse caso aqui, ó, menos, eu tenho 2 inteiros. Agora, olha para minha dízima periódica. Que é um número que repete para sempre? O 4. Mas eu tenho o 0 que não se repete, tá? Então, ó, corta na primeira repetição. Pega o número que se pega esse número que se formou aqui, ó, 0, 4. E você vai tirar quem não repete, que é o 0. Pra gente não vai fazer tanta diferença isso agora, porque é 0. Um 9 para cada algarismo que repete, que é o 4. Então, um 9 para o número 4. E um 0 para o cara que não se repete, que é o próprio 0. Menos 2 inteiros. 4 menos 0, 4. E 4,90 avos, tá? Caso você queira transformar, já sabe, né? Aqui eu vou, por mais que seja negativo, eu vou somar, tá? Porque ó, o negativo é do conjunto, não é só do 2, não. 90 vezes 2, 180. Mais 4. Tá? Se você tiver em dúvida, divide lá para ver se vai dar. E aqui, ó, dá uma pausa aí e tenta fazer esse cara aí, rapidinho. Vamos lá. Ó, vou fazer aqui embaixo porque aqui em cima deu pouquinho espaço. Quem é um número que se repete eternamente? O 8, né? Porque o 8 tem 3 vezes aqui com reticências. E esse cara não sei. Então você trava na primeira repetição, no primeiro 8. Qual é o número que se formou ali? 128, certo? Mas você tem que tirar quem não se repete. Quem não se repete? O 12. Então aqui vai ser 128 e vou tirar quem não se repete. Sobre, vou botar entre parênteses porque tem um menos aqui fora, tá? Ele é negativo. Sobre, lembra, é um 9 para cada repetição, para cada algarismo da repetição. E um 0 para cada algarismo fixo, que não se repete. Quem se repete é o 8. 8 tem quantos algarismos? Um só. Então é esse 9 aqui para o número 8. Quem não se repete? O 12. 12 tem quantos algarismos? 2. 1, 2. Ok? Quanto é 128 menos 12? 116 sobre 900. O menos que estava ali fora fica aqui. Mais uma vez, dúvida? Divide um pelo outro que vai dar aquele cara ali. Então, para recapitular, a transformação do decimal exato é a regra dos zeros. O que é a regra dos zeros? Você tira a vírgula, conta um 0 para cada algarismo, certo? Pós-vírgula, depois da vírgula, e bota embaixo precedido do número 1, ou seja, com o número 1 antes. Dízima periódica simples é só você contar quantos algarismos se repetem aqui, aliás, quantos algarismos tem na repetição e dá um 9 para cada um. O cara que se repete é o 3. 3 tem um algarismo só. Um 9 só. Um inteiro fica do lado de fora. O algarismo que se repete é o 4. O número que se repete é o 4. Tem um algarismo só. Um 9 só. O cara que se repete é o 45. 45 tem 2 algarismos. 2 9. Ok? Se a repetição fosse 128, 128, 128, 128. 128 sobre 999. Tá? Nesse caso aqui é outra regrinha. Travo na primeira repetição, tiro quem não repete, um 9 para cada algarismo da repetição e um 0 para não repetição. Beleza?